Olá, seguimores! Venho vos trazer, dessa vez, uma coisa que começa com curiosidade e termina com aula e lições de vida. Você aí, artista, já parou para se questionar de onde vêm as molduras? Por que existem molduras? Por que os quadros normalmente são acompanhados de molduras? Bom, a explicação é histórica. O que acontece, galera? As molduras foram criadas também para, como a gente diz, né, frame, enquadrar as obras, mas principalmente para dar destaque a elas. Antigamente, as casas muito grandes, né, era necessário, em meio a uma parede com um pé direito enorme, umas coisas maravilhosas e vários outros enfeites e obras ao redor ali no ambiente, para dar destaque para uma certa pintura, era interessante que ela tivesse uma moldura grandiosa, uma moldura que faz jus àquilo que está pintado, né? Então você tem uma tela maravilhosa, você tem que ter uma moldura. Normalmente, antigamente, seria toda trabalhada com arabescos e coisas de ouro, né, que valoriza ainda mais a obra, normalmente espessa, que ela literalmente aumenta o tamanho geral da obra. Então, resumidamente, a moldura serve para dar destaque à sua tela, por exemplo, né? Então vamos dar mais um exemplo. Um corredor com uma parede branca enorme, e aí você tem uma tela pequena, com cores claras também, e ela tá só ali, pá. Não chama muita atenção, né? Vamos dar um exemplo. Repara como não há destaque algum para a fotografia ali do viaduto Santa Teresa que está na porta. Se a gente observar também as outras pinturas, elas estão todas num amontoado aí na parede, né? E uma das que mais tem destaque é essa aqui do Eminem, porque ela está proeminente para frente, né? Como se ela tivesse uma micro moldurazinha ali. A de cima aqui também, ela ao vivo tem um pouco de destaque porque ela também está um pouco para frente, né? Então são essas coisas para se diferenciar. No geral, é um monte de pintura, nenhuma se destaca porque ela está no meio de um monte de coisa. Então uma arte que não chama atenção num lugar que não chama atenção, ou uma arte que chama pouca atenção num lugar muito cheio, acaba não chamando atenção, né? Fica confuso. Se eu filmo a parede ali e começo a falar da Pantera, fica até difícil, sabe, achar a Pantera. Mas se na parede só tem a Pantera e ela é enorme, não tem dúvida. Ou se no meio de todas essas artes ela é a única colorida. Ou se no meio de todas essas artes ela é a única com moldura e um espaçamento grande entre as outras artes. Percebe como que a apresentação ajuda na legibilidade e na atenção? Ainda sobre isso, vamos voltar um pouquinho no tema do último vídeo, que eu espero que vocês tenham visto. Se não tiverem visto, a gente vai deixar o card aqui, que é sobre storytelling, né? O storytelling é sobre o ato de contar a história. Agora eu queria que vocês entendessem também que a situação por si só também já conta uma história e valoriza ou desvaloriza uma obra. Por exemplo, suponhamos que a gente encontra, pode ser essa pintura aqui, no meio de um brechó, perto de um monte de roupa, no chão, um pouco empoeirada. A gente automaticamente assume que é uma pintura velha, de alguém desconhecido, que não tem muito valor, está mal cuidada. Agora imagina que você vai em um museu, essa pintura tem uns cones, umas barreiras ali, a uns 5 metros dela, então ninguém pode chegar nem perto dela, tem uns holofotes, a sala é climatizada, tem uma fila para ver a pintura. O que você conclui? Não sei nem quem é, posso gostar ou não, mas automaticamente isso deve ser caro, isso deve ser valorizado, né? Deve ter um valor simbólico ali importante, um valor histórico. Por exemplo, a própria Mona Lisa. A Mona Lisa é desse tamanho aqui, né? Ela é tipo um A3, sei lá, ela é realmente bem pequena para quem não sabe, é meio broxante quando a gente descobre isso. E ao ir ao Louvre, eu tenho até uma selfie com ela, vou mostrar para vocês depois, eu acho que você vê a Mona Lisa de uns 3 metros de distância por 30 segundos, até o segurança te mandar sair da fila que tem mais gente para ver, né? E, gente, eu não precisava saber sobre o Leonardo da Vinci, saber a história da Mona Lisa, para estar ali naquela situação e entender que ela é muito, muito importante, muito valorizada, de valor quase que mensurável, né? Se não me engano, não tem nenhuma precificação para ela não pode ser vendida, né? Mas, enfim, tem estimativas, quanto ela valeria. Mas a situação valoriza muito estudar aquilo. Poderia ser outra obra. Só de estar no Louvre, pá, valorizada. Uma sala climatizada, numa posição bem no meio da sala de destaque, uma fila quilométrica para ver ela. Você não pode passar quase que tempo nenhum e você nem pode chegar perto dela. Olha quão importante essa obra parece ser. A situação toda é a moldura da obra. Em alguns casos, não se precisa da moldura. Por exemplo,
Imagina que eu faço uma tela com 3 vezes o tamanho dessa aqui. Uma tela que ocupa quase que a parede inteira. E aí eu coloco ela na parede. Eu preciso de uma moldura para limitar ela ali, mostrar onde ela se diferencia da parede e chamar a atenção para ela? Não, acho que ela já faz o papel muito bem, na maioria das paredes, né? A menos que tenha muita informação ao lado, aí tem que pensar numa exibição melhor. Mas qual que é o ponto desse vídeo, Couto? Onde você está querendo chegar? Na sua exibição. O jeito que você mostra o seu trabalho, seja qual ele for, né? Seja lá qual for ele. Enfim. O que acontece? Vou postar uma foto de um desenho que eu fiz no Instagram. Aí eu posto foto daquela mesa ali do jeito que tá e o desenho tá ali no meio. Pessoal, aí o bonito aqui vai, quero mostrar esses desenhos aqui do meu sketchbook e eu posto essa foto no Instagram. Parece que isso é uma coisa importante para mim? Parece que é um desenho valioso? Isso aqui valoriza o meu desenho de alguma forma? E eu não estou falando só do financeiro. Olha que bagunça que isso tá. Pior ainda se a iluminação não tiver uniforme, aqui ainda está uma iluminação natural interessante. Mas a galera posta com sombra no meio do desenho, da tatuagem, né? Galera, fizemos uma pequena interrupção no vídeo para dar exemplos práticos. Estamos aqui no Arrenda Galeria Studio, que é o meu estúdio aqui em BH, melhor estúdio do Brasil, um dia será. E aqui eu vou mostrar para vocês exemplos de moldura. Por exemplo, temos aqui esse quadro da Mona, que tem uma moldura transparente, delicada, que ressalta a delicadeza da obra em aquarela, inclusive belíssima, parabéns, Mona, né? Então é uma moldura muito bem escolhida, que ela quase que se mistura com a parede, tem muito a ver com a intenção, né? E olha outro detalhe, na posição que ela está aqui, do lado desse cano, em cima da mesa, não valoriza muito a obra, né? Inclusive temos que mudar de lugar, pelo visto. Aqui a gente tem a exposição do artista Van der Rohe, que são gravuras em metal. Repare que a gente tem essa parte de fora bem grande aqui, é uma moldura em formato caixa, que dá uma sensação de exclusividade, que a obra está um pouco mais ao fundo, que ela não pode ser tocada. Uma moldura bem neutra. E olha o tamanho dessa gravurinha. Ó, em relação à minha mão, é do tamanho da palma da mão, tá? Então, ela precisa dessa grandiosidade da moldura, desse passe-patou grande, que é esse espaço sem a figura em si, né? E uma coisa mais neutra para conversar com a arte que é mais clean, mais simples, preto e branco, né? Mais limpa. Aqui, a gente padronizou então todos os tamanhos, né, mesmo tamanho de folha, mas aqui essa obra já tem mais peso, ela já conseguiria se virar melhor, né? Já aqui virando para o outro lado, olha o tamanho dessas obras aqui, já é bem maior, né? A gente pode inclusive ver a diferença dessa aqui que está condida, mostra, querendo ou não, acaba mostrando uma exclusividade, tem um holofote virado para cima dela, aí a gente tem a matriz original aqui ao lado, uma explicaçãozinha em texto sobre como é feito. Isso aqui é uma gravura em metal, se você não conhece, faremos um vídeo futuramente explicando como funciona. Essa aqui, o nosso intuito dela não ter vidro é para a pessoa conseguir olhar de perto. Mas, querendo ou não, parece que ela é menos importante, menos valiosa do que aquela. Loucuras da vida. Agora eu vou mostrar 3 quadros meus, bem antigos. E o que acontece? Aqui a gente já tem uma moldura mais camuflada. Não tem vidro, porque eu não queria que ficasse refletindo muito na hora de tirar a foto também e tal. São pinturas acrílicas com cores extremamente vibrantes. Essa azul, essa amarela e aquela vermelha. É mais um ocre e aquele vermelho meio alaranjado, mas irrelevante aqui. A questão é que são obras bem grandes. Elas têm 90 centímetros por 90 centímetros, não é absurdo de grande, mas não é pequeno. Aqui elas podem acabar não tão grandiosas, porque aqui a gente tem um pé direito duplo, né? O pé direito aqui tem mais de 3 metros, no caso. Não sei a medida certinha, mas é mais de 3 metros. Então você pega uma obra bem grande e coloca aqui, ela parece menor. Se ela estivesse na parede de uma casa comum, que com normal 2,20 metros, 2,50 m de altura o teto, ela parece muito mais grandiosa. Aqui a gente tem um holofote direcionado em cada obra, que dá esse ar divino ali, interessante, valoriza mais ela. E a gente tem uma moldura bem discreta, porque a obra já tem tamanho e cor suficiente para chamar atenção para si própria. A gente não precisa de uma moldura que vai trazer atenção a ela, ok? Então aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 5 exemplos práticos de como diferentes molduras vão valorizar ou desvalorizar o trabalho diante da situação, do momento que ela está sendo exibida. Se você entende a importância que a exibição tem na hora de valorizar a sua tatuagem, sua pintura, seu desenho, você entende ali o papel da moldura e da situação, por que você ainda não se preocupa? Por que você ainda não faz questão na hora de mostrar seu trabalho, né? Pensa comigo a diferença que faz uma foto com um fundo bonito, né? Pode ter algo no fundo ou não, por exemplo, desenho, tem uma galera que faz com o material que foi usado do lado, coloca umas plantas do lado, uma mesa bonita, iluminação uniforme,
faz um tratamento de imagem. Na tatuagem eu gosto de tirar com fundo neutro, mas tem gente que usa o fundo desfocado. A iluminação sempre uniforme no membro por completo, né? Então se é no braço, o braço inteiro com a mesma iluminação. Aí nunca o cliente está com uma camisa toda florida, cheia de informação. Não vou mostrar a camisa, senão vai disputar a atenção com a tatuagem. Peço o cliente para chegar para o lado e tiro fotos só da tatuagem. Valorizo ela na edição, né? O tratamento de imagem. Então, é a mesma coisa. Você nunca vai chegar numa loja de luxo e o produto vai estar jogado lá de qualquer jeito. Né? Dependendo do produto, vai estar lá uma vitrine só para ele, um holofote. Eu fui numa loja de livros que tinha um livro da Ferrari, lá em São Paulo, e o cara teve que vestir uma luva para encostar no livro. Eu não precisava nem perguntar o preço do livro para saber que eu basicamente não podia comprar o livro. Né? Já era uma loja no shopping Cidade Jardim, que é um dos shoppings mais caros do Brasil. Eu fui a título de curiosidade para ver como é que era essa realidade, fiquei bem chocado. Encontrei essa loja de livros de arte, né, que chama La Touche de l'Art, que era só livro de coleção, assim, livro capa dura, insano e tal. E aí, eu até comprei um livro lá do Michelangelo, que foi R$800, e eu fiquei tipo assim, caramba, velho, paguei R$800 no livro, mas o livro é realmente uma obra de arte, e eu saí podendo falar que eu comprei alguma coisa no shopping Cidade Jardim, né? Mas, gente, a exibição de cada livro ali era uma coisa de louco. Só que quando eu fui falar do livro da Ferrari, o cara colocou uma luva, e ele contou pra gente que existem 12 livros desse à venda no mundo, e foi explicando pra gente. No momento que ele colocou uma luva para encostar no livro, eu falei, mano, esse livro deve ser muito caro. De acordo com a minha memória, acho que o livro vale uns R$80 mil. Um livro. Mas a apresentação, o jeito que ele tratava, que ele falava do livro, onde o livro estava, o jeito que ele pegava no livro, faz jus a isso, sabe? Você entende que é muito valorizado. Mesmo que você não dê esse valor ao livro, mesmo que você não se importe. Eu não pagaria nem R$1.000 num livro da Ferrari, eu não estou nem aí para a Ferrari, entendeu? Mas o valor que isso foi agregado pela situação é extremamente importante. Tem um tatuador muito famoso aí, patrocinado pela Bishop, o nome dele é Mr. Troshin. Se não me engano, ele é russo. E ele estava dando uma entrevista num podcast que, com uma frase muito simples, ele mudou um pouco minha percepção de portfólio, de como a gente exibe os nossos trabalhos, né? A frase que ele mencionou foi a seguinte: quando eu posto foto da minha tatuagem, quando eu tiro foto da minha tatuagem, eu tenho o seguinte pensamento na minha cabeça: pela foto tem que parecer caro. Então, fica aí essa indicação, né? Tipo assim, é para você olhar para o seu trabalho, seja ele um desenho, uma pintura, uma escultura, um filme, sei lá, roupa, tatuagem, qualquer área artística. O jeito que você mostra ele pode ser tão importante quanto, ou às vezes até mais importante do que ele em si, do que a execução. Porque é na exibição, é no portfólio, nas redes sociais, né? Na hora de montar uma coisa ali, um catálogo, é ali, quando a pessoa vê o seu trabalho, que ela vai ter interesse ou não, que ela vai atrelar valor. Eu não sei se vocês sabem dessa questão da imagem, da velocidade, né? Mas é inevitável, é impossível você não julgar alguma coisa pela aparência, né? A gente tenta, mas é impossível. Então, por exemplo, no próprio Reels do Instagram, eles dizem que você tem que captar a atenção da pessoa em 3 a 5 segundos para ela continuar vendo o vídeo, né? Existe um estudo também que fala sobre percepção de imagem de pessoas. E antes de você conversar com a pessoa pela primeira vez, quando você vê ela a primeira vez, nos primeiros 10 segundos você já atribuiu várias percepções e preconcepções sobre essa pessoa. Pelo jeito que ela está vestida, pelo jeito que ela fala, pelo cheiro dela, pelo ambiente que você conheceu ela, pelo jeito que ela se porta. Tudo isso, pá, já é feito automaticamente, instantaneamente. Então, quando a gente entra no Instagram e vê um desenho todo amassado, com uma iluminação não uniforme, um acabamento tosco, uma legenda que só fala, desenha carvão. Pelo amor de Deus, né? Já fiz isso. Se eu não quiser dar nenhum valor ao meu desenho, eu posso até fazer de novo. Se eu estou falando assim, um estudo. Mas se eu quero que aquilo seja valorizado, vamos, né, trabalhar o storytelling, a foto incrível, a exibição incrível, né? Então fica aí a dica do vídeo de hoje, que começa com moldura e termina com exibição. Repense como você está exibindo o seu trabalho, seja ele qual for. Que impressão você quer que as pessoas tenham ao observar seu trabalho, né? Mesmo que inconscientemente. É inevitável. Quando você mostra, né, a sua tatuagem com a marca suja em volta, uns papel filme refletindo a luz, um chão sujo e assim vai, é impossível, independente da execução do trabalho, é impossível alguém olhar e assumir que aquilo é bem valorizado, que aquilo é caro, por exemplo. Impossível. A pessoa pode olhar e falar, nossa, essa pessoa tatua bem. Sabe o que eu penso quando eu vejo um trabalho extremamente bem executado, só que com uma foto
muito paia mesmo, vou ser sincero, o que eu penso é, nossa, essa pessoa não deve ter recurso, essa pessoa deve trabalhar num estúdio paia, né? Num estúdio, sabe, deve ter uma realidade difícil, a pessoa não tem muita instrução, porque não está sabendo tirar uma foto para exibir o próprio trabalho, deve estar apanhando para conseguir cliente, porque quem vai olhar para esse trabalho e ficar interessado, às vezes transmite até uma falta de higiene, de cuidado, pelo jeito que a foto foi mostrada, entendeu? Isso acontece. Então, se você não tinha essa preocupação, espero que você saia do vídeo passando a ter. E normalmente, quando eu vejo o trabalho muito bem executado, eu penso, nossa, essa pessoa é boa demais para estar nessa realidade. Né? Tipo assim, a pessoa manda bem demais, ela devia estar num estúdio top, ela devia estar tendo mais informação, usar uma câmera boa, uma edição boa, né? Mas é essa a impressão que passa. Jamais eu vou olhar para uma tatuagem extremamente bem feita. Pô, uma tatuagem minha, eu sei quanto eu cobrei. Uma tatuagem minha que eu cobrei R$4.000. Eu olho para a tatuagem com uma foto postinha, com uma edição ruim, uma iluminação ruim, um fundo que chama atenção, várias outras coisas. Eu jamais olhar para minha tatuagem e falar que ela custa R$4.000 nessas condições. Mesmo eu sabendo que foi, mesmo eu vendo o nível técnico e falando que tá ok, mesmo o cliente saindo feliz. O jeito que o trabalho é mostrado tem total relevância nas impressões que a pessoa vai ter ao observar. Ok? Acho que já está se tornando prolixo um pouco o assunto do vídeo. Espero que tenha agregado a você de alguma forma. Comenta aqui o que você está achando também desse tipo de conteúdo aí, né? Que é destinado a fazer você conseguir valorizar o seu trabalho e viver de arte no Brasil, independente da sua área. Claro que eu tenho mais propriedade para falar de tatuagem, que é meu principal foco, mas eu quero ajudar quem eu puder ajudar. Galera, comenta aqui, vamos discutir sobre isso, vamos bater um papo, me chama no Instagram. Quero ver sua evolução também depois de ver esse vídeo e de eu conseguir abrir a cabeça para esse assunto. Se inscreve no canal, deixa um like, por favor. Se você gosta do meu conteúdo, considere ativar o sininho aí para receber todas as notificações. Me segue nas outras redes sociais, principalmente o Instagram, que é a minha principal rede. Lá é Couto Tatu, couto.tatu. Aqui é Couto Tatu. No TikTok é Couto Tatu em tudo quanto é lado, beleza? E é isso aí. Até a próxima, galera. Deixa sugestão de assuntos aí para os próximos vídeos também. Valeu!